Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi. Hoje eu vou fazer um vídeo que foi muito pedido aqui no canal. A gente vai entrevistar a Laura em inglês e português. Se você está entrando no canal aqui pela primeira vez, esse é meu marido, Gabriel. Oi. Ele é americano, então ele só fala inglês com as crianças e eu só falo português. Esse foi um método que a gente escolheu para fazer. Então é isso, eu vou entrevistar a Laura, a gente vai entrevistar ela aqui e no final do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre... Sobre o quê? sobre o bilinguismo. Então vamos começar, Laura. Você sabe me dizer onde que você mora? Onde você mora? No Texas. No Texas? É? E qual é a sua cor favorita? Rosa. And Daddy, what's your favorite color? My favorite color is green. Laura, me fala o seguinte, eu quero saber... qual é a sua princesa favorita? Bela Adormecida. A Bela Adormecida? Você gosta da Bela Adormecida? É? What's your favorite movie? Tinkerbell. Laura, você sabe onde é que mora a vovó e o vovô? Onde mora a vovó e o vovô? No Brasil. What's your brother's name? Tio. Tio? Qual o nome do seu irmão? Tel. Tá vendo? É engraçado porque quando ela fala em inglês, ela fala Theo. Quando ela fala em português, ela fala Tel. Então, até isso ela troca a pronúncia. Laura, quantos anos você tem? 4. 4, muito bem. Você já é uma menina muito grande. Laura, what's your favorite story to read? Tinkerbell and Peter Pan. Qual é a coisa que você mais gosta de comer? Pão com queijo e pizza com pimenta. Pizza com pimenta? Não. Você quer fazer slime hoje com a mamãe e com o Theo? Sim! Daddy! Where? You want to make slime on the table? Você quer fazer na Floresta Encantada? Sim. O que você não gosta de ver na Floresta Encantada? Eu não gosto de ver lobo mau. Tá, gente, as crianças, elas estão querendo brincar. Laura tá aqui, o Theo tá correndo pra lá e pra cá. O Gabriel vai brincar com eles. Eles não estão muito afim de fazer vídeo agora, não. Bring it on! Come on! I'll catch you! I can catch Take that! Take that! Oh! I got you, Daddy! I'll help you out. Show me your muscles. Ô, Laura, o que você... Ô, Laura, você quer brincar lá fora? Quer? Sim, Você quer fazer slime? sim. Olha! Olha o que eu vou fazer. Deixa eu ver. Show me. Can you tá go? pulando? Can you go all the way over? Uau! Yeah! All right, what are we doing right now, Você Laura? tá muito forte. Vai lá fora brincar com o What are you papai um gonna do? pouquinho. I want to make slime with Coca-Cola. You gonna make slime right now? Yes, sir. Outside? Yeah! Will you show Daddy? I've never done it before. Papai, What? a gente vai fazer slime com cola e água. I don't understand what you're saying. Say it in English. Ei, deixa eu falar uma coisa na sua orelha. No, say it in English. Mas eu vou falar ele na sua orelha. I don't understand what you're saying. Say it in English. Vou falar. I'm going to say it in your ears. Are you gonna say it in my ears? Okay. I don't understand. You're saying it in Portuguese. Say it in English. Let's make slime and water. Okay. No water. A Laura, ultimamente, ela tem feito isso. Eu queria até falar isso com vocês, que ela tem testado um pouco eu e o Gabriel. Às vezes, ela fala comigo em inglês e ela fala com o Gabriel em português. Ela quer saber se a gente vai interagir ou não com ela nessa língua, né? Na língua que não é a nossa língua majoritária. Então, ela tem feito isso. Eu já li isso em alguns livros, que tem uma fase que a criança começa a testar os pais para ver se ela pode falar na outra língua. Então, a Laura agora ela tá nessa fase. Ela acabou de chegar ali, como vocês viram, e ela falou português com o Gabriel. Ela quer ver se ele vai falar ou não com ela. Então é muito importante que quando seu filho comece a te testar, você seja forte e seja consistente. Continue falando na sua língua, né? Na sua língua majoritária. No nosso caso, a gente adotou um método One Person, One Language, que eu já falei aqui pra vocês, que cada pai, né? Eu falo na minha língua e o Gabriel fala na língua dele. Mas o mais importante mesmo é você ter um plano e você ser consistente com aquele plano. Não importa
importa qual que seja, porque tem pessoas que não adotam esse método, né, para ensinar os filhos. Tem pessoas que adotam o método de só falar uma língua dentro de casa e aí na rua, na escola, o seu filho vai falar outra língua. Por exemplo, tem muitos pais brasileiros que vêm morar aqui nos Estados Unidos e dentro de casa eles só falam português e na rua os filhos vão falar o inglês. Então esse é outro método que também é interessante, mas se você adotar esse método, seja firme com esse método que você escolheu. Então, isso é que é importante. Quando a Laura começa a falar inglês comigo, eu tenho que ser firme e não me render. Porque o que vai acontecer? Se ela, de repente, falar, Mami, let's play outside, e eu falar para ela, ok, let's go. Ela vai começar a pensar, poxa, a mamãe, ela tá interagindo comigo em inglês. Então, os dias vão se passando e ela vai falando mais e mais e mais e mais inglês comigo e menos português. Então, ela vai acabar perdendo isso. Isso que eu tô falando pra vocês é tudo que eu li nesses livros todos, né, de como criar filhos bilíngues. Mas é o tipo de coisa que você vai aprendendo conforme você vai vivenciando. E cada criança é diferente, então eu não sou nenhuma expert no assunto. Eu tô simplesmente tentando buscar todas as alternativas para que a gente possa criar os nossos filhos bilíngues. E tem dado super certo esse método que a gente escolheu, One Person, One Language. A Laura, ela não tem dificuldade nenhuma de mudar do inglês para o português e do português para o inglês. Na cabeça dela, como eu já falei aqui no canal, eu acho que é como se fosse sinônimo, sabe? Quando ela fala linda, bonita, pretty, para ela é sinônimo. Então é óbvio que ela sabe, né? Eu acho que no cérebro dela tem uma parte que sabe, isso daqui é inglês, português, mas para ela é como se fosse sinônimo mesmo. Eu acho que a Laura, ela pensa nas duas línguas, então quando ela vai falar comigo, ela pensa em português, mamãe, eu tô com fome, eu quero almoçar. E quando ela fala com o Gabriel, Daddy, I'm hungry. Muita gente fica curiosa, né, para saber se a cabeça da criança fica confusa de aprender duas línguas. E o que eu tenho observado é que não, a Laura não fica confusa, para ela é tudo muito claro, é tudo muito natural, assim, tá acontecendo de uma forma muito natural. Então, para ela, falar português e inglês é uma coisa natural. Então é muito legal você ensinar o seu filho a ser bilíngue. Eu tô achando assim fascinante ver a Laura, né, como é que ela tá desenvolvendo isso, porque comigo não foi assim. Eu aprendi inglês já depois de velha, entendeu? Então para mim não foi igual para Laura. Eu até hoje tem coisas que eu penso em português e aí eu vou e traduzo pro inglês na minha mente, né? E eu percebo que com a Laura não é assim. Ela não fica assim, eu vou pensar isso em português para traduzir pro inglês ou vice-versa. Não, já vai no automático. A criança não fica confusa. Mas é óbvio que, assim, tem coisas que ela não sabe, porque o vocabulário dela, né, tem palavras que ela ainda não conhece, porque ela ainda não foi exposta. Então, por isso que é muito importante também você ler para o seu filho. Todo dia, pelo menos, ler uma historinha para o seu filho, porque isso vai aumentar o vocabulário dele, entendeu? E não é que, assim, às vezes você faz uma pergunta para o seu filho e ele não sabe responder porque ele tem dificuldade de falar aquela língua. Não é isso. É porque ele ainda não foi exposto àquela palavra. O vocabulário dele, né, não é muito vasto. E até a gente, às vezes alguém fala alguma coisa, a gente fala assim, eu não conheço essa palavra. É porque você ainda não foi exposto àquela palavra. Por isso que ler assim, é uma das principais coisas, gente. E ler não é bom só para você criar filho bilíngue. Ler é bom para todo mundo. Ler faz muito, muito, muito bem. Então, quando você lê para o seu filho, ele está desenvolvendo a criatividade, a imaginação, a atenção, a empatia, o vocabulário, a fala. Então, tudo isso acontece quando você está lendo para o seu filho. E você cria aquele laço mais forte também com a criança, né? Ou não necessariamente com o seu filho, mas com a pessoa que você está lendo. De repente você está lendo para o seu avô, para sua avó, uma história, e você cria aquele momento ali. Então você trabalha muito a empatia também quando você está lendo um livro, porque a criança se coloca ali no lugar, né, daquelas personagens, da historinha. Então ler é muito importante, gente, muito importante. Eu sei que não é todo pai, não é toda mãe que lê para os filhos, porque na correria do dia a dia, né, chega o final do dia, às vezes a gente está cansado, está exausto, mas faz um esforço, porque ler para o seu filho é uma coisa que vai trazer benefícios assim enormes. Então, independentemente de você criar um filho bilíngue ou não, a leitura é um hábito excelente, digamos assim, fundamental para você criar um filho com várias possibilidades na vida. Como eu já falei, vai desenvolver a criatividade, muita coisa ali na leitura. Caso você queira criar o seu filho bilíngue, a leitura é
é essencial, gente. Mas é isso, gente, o vídeo de hoje foi, né, sobre isso, sobre o bilinguismo, sobre como que a gente está fazendo com a Laura e com o Theo. O Theo, né, ele ainda está nesse processo inicial aí, né, de aprender as duas línguas, mas tem dado super certo esse método que a gente usa, e eu quis fazer essa entrevista, essa mini entrevista com a Laura, que é difícil, né? Pegar a Laura, botar ela para sentar aqui e para falar as duas línguas. É mais fácil assim quando ela tá, né, fazendo as atividades dela. Mas eu acho que deu para vocês verem um pouquinho, que vocês pediram muito para eu fazer esse vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esquece de se inscrever no canal, de me seguir lá nas outras mídias sociais, se você quiser ver mais um pouquinho da nossa família e tudo mais. E é isso, gente. Um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!